Bem-vindos a mais uma aula remota de agroecologia. Nosso objetivo de hoje é fazer uma discussão sobre os diferentes sistemas de produção, pensando principalmente em sistema orgânico com sistema convencional. É muito comum agricultores orgânicos dizerem que são muito melhores que os convencionais em relação a impactos no meio ambiente. É muito comum os convencionais dizerem que são muito melhores do que os orgânicos com relação à produtividade. E aí, será que tem um certo, tem um errado? Será que faz sentido uma comparação simples e crua assim? Isso é muito difícil. Tá? Então, muito comumente, a gente tem dois extremos de agricultura. Tá? Uma agricultura orgânica que não utiliza os insumos industriais, que utiliza insumos que são produzidos dentro da própria propriedade, muita mão de obra, que utiliza bastante conhecimento tradicional. E uma agricultura convencional, que utiliza muito desses insumos, uma agricultura bastante mecanizada, uma agricultura com menos mão de obra e, por consequência, a convencional parece-nos que obtém uma produtividade melhor do que a produtividade da agricultura orgânica. Há uma série de formas de comparar as duas, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que há um contínuo entre as duas e que entre os convencionais há os que produzem muito pouco, e entre os orgânicos há os que poluem muito. Tá? Então, a minha ideia nessa aula é fazer uma apresentação para vocês de um modo diferente de comparação entre dois tipos de agricultura, com relação aos impactos e com relação às produtividades. E para fazer isso, eu vou utilizar de dois trabalhos científicos muito bons. Tá? O primeiro trabalho é esse trabalho aqui, de análise comparativa de impactos ambientais entre diferentes sistemas de produção de alimentos, Michael Clark e David Tillman, um trabalho especial, tá, em que eu vou focar aqui mais os resultados, mas vou dar alguma dica. Tá? Então, na introdução, eles fizeram uma introdução baseada no fato de que a agricultura produz alimentos para 7 bilhões de pessoas, mas que apesar dessa benéfice, que é importante, que é a única forma de acompanhar o crescimento da população no mundo, é ter uma agricultura muito produtiva. A agricultura também impacta o ambiente natural. Por exemplo, ela impacta com gases de efeito estufa, com degradação de terras, com o uso de uma grande porcentagem de água, tá? E aí fragmenta os ecossistemas naturais e, por consequência, causa extinções, além de eutrofização e acidificação. Eutrofização nos ambientes aquáticos e acidificação nos ambientes terrestres, né? E ainda comenta-se na introdução de que o efeito da agricultura que produz carne ainda é maior. E sim, isso é bem tranquilo de se acreditar, porque além de você ter que ter o cultivo do organismo que virará carne para consumo humano, você tem que ter o cultivo de uma planta para poder alimentar o organismo que vira carne para cultivo humano, né, para consumo humano. Né? Então, é de se esperar que o impacto seja maior. Né? Ainda na introdução, os autores comentam, fazem comparações entre diferentes sistemas de produção de gado, com relação aos impactos que produzem. Também comentam sobre quais seriam as diferenças de utilizar um fertilizante industrial ou uma compostagem feita dentro da própria propriedade, que funciona como um composto natural, utilizando os resíduos, utilizando as culturas dentro da propriedade. Né? E aí termos que existem bastante frequentes dentro desse trabalho são o gado alimentado a pasto, o gado alimentado com grãos, ou a pesca oceânica feita com embarcações e arrasto, ou sem essas embarcações e arrasto, e também o cultivo de plantas dentro de casas de vegetação ou fora de casas de vegetação. E aí os autores conseguem fazer umas comparações muito legais. Tá? Então, por exemplo, entre os impactos, eles criam um índice que nos permite visualizar qual é o impacto da agricultura orgânica e da agricultura convencional com diferentes fatores. Tá? Então, se você tem um índice bastante simples, uma fração, em que o numerador é o impacto medido na agricultura orgânica e o denominador, o impacto orgânico medido na convencional, sempre que o resultado dessa fração der maior do que um, quer dizer que o sistema orgânico é mais impactante. Sempre que der menor do que um, o sistema convencional é o mais impactante. E se der igual a um, eles são igualmente impactantes.
O estudo utilizou 742 sistemas produtores de alimento como exemplo, de 90 alimentos diferentes e 164 formas de obtenção. Então eles mediram qual é o alimento, quanto se obtinha, qual é a eficácia da produção, os impactos gerados, tipo de sistema, e conseguiram comparar esses vários sistemas produtores com várias categorizações diferentes. O principal resultado encontrado nesse estudo talvez esteja dentro desse gráfico. Aqui eu tenho 5 tipos de impactos medidos dentro do estudo: emissões de gases de efeito estufa, o uso de área para poder produzir, a potencial eutrofização dos sistemas, a potencial acidificação dos sistemas, e aí a diferença dos dois é que o primeiro é no ambiente aquático, o segundo no terrestre, e o uso de energia não renovável. Então, essas são as variações no eixo X que são independentes e que têm como dependente deles uma proporção entre a resposta do sistema orgânico e convencional. Como eu disse para vocês, né, que era fração. É o valor do orgânico dividido pelo convencional. Aqui nós temos as cores que são cereais, culturas oleaginosas, frutíferas, hortaliças, leite e ovos e carne bovina. Aí os autores puseram aqui a linha número o número 1. Aí o que que é esse número 1? Quando o valor, a razão entre orgânico e convencional for estatisticamente igual a 1, então eles são iguais. E todos os números que estão apresentados aqui em todas essas categorias de impacto foram obtidos aqui. O valor intermediário é média e o valor que está para cima e para baixo e é simétrico, ele é o intervalo de confiança de 95%. Significa o seguinte: se esse intervalo de confiança se sobrepuser a uma média de algum outro tratamento ou de alguma outra cultura, vamos dizer assim, então eles são iguais. Mas também, se esse intervalo de confiança se sobrepõe a 1, então quer dizer que os dois sistemas estão iguais. Ok? Vamos aqui no primeiro, com mais calma para poder entender os outros. O resultado foi de impacto igual de emissão de gases de efeito estufas entre orgânico e convencional em todas as categorias, exceto nas frutíferas. Tá? Em todas as categorias, exceto as frutíferas, é possível que, por exemplo, o uso de fertilizante sintético estimule a emissão de gases de efeito estufa pela indústria no sistema convencional. Entretanto, um uso excessivo de um adubo orgânico que a gente não tem a formulação dentro do sistema orgânico é uma outra causa para a emissão de gases de efeito estufa, dada a fermentação desse material. Mas, dentro do sistema de produção de frutíferas, o impacto do sistema convencional é maior do que no sistema orgânico. Seguindo esse mesmo raciocínio, com relação ao uso de área para cultivo, em todas as variações de sistemas de cultivo, como está exemplificado aqui, o sistema orgânico carrega uma área de uso maior. E a área de uso maior significa impacto maior. Sobre o quê? Sobre a vegetação que foi suprimida, sobre a possibilidade de lixiviação, sobre a fragmentação da biodiversidade no entorno. E isso não seria uma coisa esperada de sistemas orgânicos de cultivo. Tá? Potencial eutrofização. A gente tem outra surpresa aqui, ó. Cereais e hortaliças e também carne bovina, quando cultivadas em sistemas orgânicos, têm maior potencial de eutrofização, o que os autores justificam pelo uso de nutrientes que não estão equilibrados ou em quantidade exagerada, além da capacidade das plantas de utilizarem. E aí existe um valor igual para oleaginosas e para produção de leite e ovos. Potencial acidificação é igual em todas as culturas, exceto aqui, ó, em produção de leite e de ovos, em que o orgânico é mais impactante. E o uso de energia é maior nas hortaliças, no sistema orgânico, e é maior em produção de leite e de ovos e também em produção de cereais no sistema convencional. Então, esse resultado aqui já ilustra que não existe uma categorização exata do que está acontecendo, eh, qual é a relação adequada entre orgânico e convencional. Tá? Então, os autores citam aqui, depois vocês leiam esse trecho todo com calma dentro do artigo, mas existem diferenças, por exemplo, nas técnicas de manejo dos nutrientes. Né? Então, quando você utiliza um adubo sintético, você tem
uma promoção de um impacto na indústria, mas quando você usa um adubo orgânico, você não tem o controle absoluto de qual foi o material utilizado e nem a composição desse material e muito menos do composto que você tem no final. Então, normalmente, as dosagens desse material orgânico podem gerar erros. Pode estar sendo utilizado material em excesso, e aí isso gera alguns tipos de impactos que a gente não esperaria, tá? Mas estão aí. Bom, comprova-se isso novamente com esses novos resultados. O que que eu tenho aqui nesses 4 gráficos? No eixo X, eficiência do uso do nitrogênio, tá? Dada a quantidade que entra e a quantidade de quilocaloria produzida no sistema de produção. Aí eu tenho no primeiro gráfico em cima à esquerda, emissão de gases de efeito estufa, o uso de energia não renovável, a acidificação e a eutrofização potenciais. Tá? Então, é visível aqui para diferentes culturas formando essa curva, que à medida que a eficácia do uso de nitrogênio aumenta, eu tenho uma redução da emissão de gases de efeito estufa. E essa resposta também é obtida para o uso de energia não renovável, para acidificação e para eutrofização potencial. Isso explicaria um pouco daqueles resultados encontrados. Né? Bom, aditivamente, o estudo também apresenta esse gráfico em que tem diferentes tipos de cultura e uma relação entre o que ela produz de impacto pelo que ela produz de benefício. Então, por exemplo, aqui milho, arroz, ovos, carne de porco, recirculação de água e sistema de recirculação de água, né, para a produção de peixes e carne bovina. Então, nós temos aqui, ó, a quantidade de gases de efeito estufa produzida em gramas de carbono, de dióxido de carbono, equivalente à quilocaloria produzida. E a gente consegue visualizar aqui o que a gente tem dentro da produção de carne de ruminantes, os maiores impactos para gases de efeito estufa, para a área utilizada pela quilocaloria produzida, a energia não renovável utilizada, a acidificação e eutrofização potencial. Mais uma vez, ilustrando aí os resultados encontrados naquele gráfico principal do estudo. Além desse estudo, eu posso citar um segundo estudo aqui, mas poderiam ser outros, tá? Esse artigo foi produzido na Nature e ele compara a produtividade do sistema orgânico e convencional, utilizando a mesma metodologia, usando aqui a metodologia dos intervalos de confiança de 95%. Então, há toda uma introdução aqui sobre a importância do sistema orgânico, do sistema convencional, e é ilustrada a importância relativa da comparação que é feita, né? E aí, os autores estudam 316 sistemas de cultivo diferentes e encontram alguns resultados interessantes. Tá? Então, para frutíferas não existe diferença de produtividade, para oleaginosas também não existe diferença, em ambas nota-se que o intervalo de confiança sobrepõe ao número 1, tá? Mas para cereais e para hortaliças existem essas diferenças, apontando que no mesmo tipo de fração que foi usado no estudo anterior, a produtividade é maior no sistema eh, convencional, tá? E é igual entre orgânico e convencional. Então, da mesma forma, eu tenho uma fração, a produtividade do orgânico é o numerador, a produtividade do convencional é o denominador. Se o valor dá maior do que 1, então o orgânico produz mais. Se o valor dá menor do que 1, então o convencional produz mais. A exemplo do estudo anterior foi feito igualzinho. Então, podemos observar aqui que cereais e hortaliças têm uma produtividade maior nos sistemas convencionais. Isso com relação ao tipo de cultura. Mas com relação ao tipo de planta, a gente visualiza aqui que as leguminosas não apresentam essa produção diferencial entre sistema orgânico e convencional. Existe uma sobreposição do intervalo de confiança ao número 1, e isso ilustra para a gente que elas têm produtividade similar. Leguminosas em cultivos orgânicos e leguminosas em cultivos convencionais. Mas por que isso poderia estar acontecendo? As leguminosas fazem fixação de nitrogênio. Então é possível que algumas diferenças que favoreceriam um cultivo convencional, por exemplo, são suprimidas no orgânico. É possível que seja isso, ou o contrário, tá? Então, produzindo nitrogênio e amenizando essas diferenças. Em compensação, as não leguminosas, elas têm maior produtividade em sistemas convencionais. Bom, o fato das plantas serem perenes ou anuais, percebe-se aqui, ó, que as plantas perenes também não têm diferenças. Então vamos pensar em frutíferas, por exemplo, né? Então, as plantas perenes, elas têm uma estratégia de vida, um padrão de história de vida que leva a um grande crescimento e ao investimento em proteção contra herbívoros, em uma estrutura e talvez funções que permitam vencer uma competição com outras plantas, enquanto que as anuais não, as plantas anuais, elas se reproduzem e morrem depois, tá? Então,
elas não vão persistir vivas por mais um ano e reproduzir novamente. Então elas exigem um investimento muito forte reprodutivo. Então, dada essa característica, é possível que as anuais se expressem mais fortemente, consigam produtividades muito maiores nos sistemas que estimulam esse caráter de produzir uma vez só, tá. Não que os sistemas orgânicos não o façam, mas tudo é feito aqui desenhado bonitinho no sistema convencional, uma planta anual produzir uma vez e produzir muito, né, enquanto que as perenes não apresentaram essa diferença, talvez porque o esforço reprodutivo não seja monstruoso, tanto é que a planta sobrevive e continua reproduzindo depois. E por último, as espécies de cultura. Então, essas espécies, elas estão um pouco redundantes ao slide anterior, então, ao gráfico anterior, né, que é esse aqui, que mostra que as plantas anuais têm uma produtividade maior nos sistemas convencionais. E essas culturas que foram apontadas pelos autores, milho, cevada, trigo, tomate, soja, elas são todas culturas anuais. Então era de se esperar de que as culturas anuais, talvez uma ou outra só se desviassem, como a soja está mais à direita que as outras, né, mas não igualando a produtividade entre cultivo orgânico e cultivo convencional. E todas essas culturas apresentam uma produtividade maior nos sistemas convencionais. Tá, então, é comentado aqui na discussão que não existe um vencedor. A situação é em termos de multivariáveis, tá? São muitas variáveis que vão delimitar qual cultura sai melhor em qual sistema de produção, tá? Mas o meu propósito nessa rápida aula foi ilustrar para vocês que a gente tem que ter a cabeça mais aberta para isso, tá? Nem para defender um sistema, nem para defender outro sistema, nem para atacar um sistema ou para atacar outro sistema, tá? Então, dentre os produtores orgânicos, existem produtores orgânicos ruins. Dentre os produtores convencionais, existem produtores convencionais ruins, tá? Ao mesmo tempo que existem os destaques dentro de cada sistema, tá? Então, eu acho que é muito mais do que a gente virar e falar que o orgânico é melhor ou o convencional é melhor. Bom, dada essa rápida explicação desses 2 artigos, eu chamo vocês para a ação. Como? Eu deixei os 2 artigos em PDF disponíveis para vocês no campus virtual. Eu solicito que vocês os peguem e os leiam por completo, tá, mas a principal explicação foi dada aqui. Qualquer complementação vocês podem obter lá. E outra, os 2 primeiros exercícios que têm que ser feitos por vocês estão disponíveis no campus virtual. Cada exercício vai ficar disponível por 7 dias corridos. Começa a disponibilidade hoje às 15 horas, ok? Então, muito obrigado por ter assistido e aguardo vocês na próxima aula.